E se a empresa é tua, quem é que coloca as regras? Está na lei, sua empresa, suas regras, simples assim. E hoje eu quero falar para vocês sobre sua empresa, suas regras, só que você tem feito as regras da sua empresa? Será? Onde é que eu tirei a ideia de que o dono de empresa pode e deve colocar as regras? Hã? Da lei. Está lá na CLT, no artigo 2º. Lá está escrito que é o dono de empresa que é o responsável por qualquer acontecimento dentro da sua empresa. Inclusive, lá está escrito que, ó, é ele quem dirige a empresa. Ele é o diretor da empresa. E é ele quem contrata as pessoas, ele contrata as pessoas para trabalhar, é ele quem determina de que forma que esse trabalho vai ser feito. Dono de empresa é você o dono, é você o diretor. Mas muitas vezes você vai contratar pessoas na tua empresa e você fala, 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 mas você não tem nada por escrito. É você quem precisa criar as regras. Sabe por quê? Muitas vezes você chega aqui na minha live e você me ouve falando sobre a importância da advertência, que a advertência é o único documento que sim, que os juízes entendem que você está cuidando e protegendo a sua empresa. Mas você acaba aplicando uma advertência em alguém que já, por exemplo, faltava, 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 aí você vem para a live e fala: "Ah, agora eu aprendi a aplicar advertência". Aí você chega lá na sua empresa e aplica. "Carmen, mas o que que isso tem de errado?". Tem de errado tudo errado. Por quê? Antes disso, ele já faltava. E sabe o que você fazia, dono de empresa? Você só reclamava, 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 reclamava. E reclamar não é documentar. Reclamar não funciona. Você precisaria ter regras claras e escritas. Carmen, mas então se a pessoa já faltou, eu nunca apliquei advertência, então eu nunca vou poder aplicar? Não, não é assim que funciona. Se a pessoa já faltou, por exemplo, e agora você tem consciência que é seu papel e seu dever dirigir a tua empresa, você começa colocando as regras. E por que não começar pelas regras de horário? Onde você vai reunir toda a tua equipe, conversar com eles, lembrá-los quais são os horários que a empresa atua, horário de entrada, saída, e aqui tem o pulo do gato. Quando você vai escrever regra de horário, você jamais poderá escrever, por exemplo, que você quer que a pessoa chegue 15 minutos antes, mas você pode escrever que num determinado horário ela tem que estar disponível para começar a trabalhar, porque senão a gente já sabe, a pessoa chega para trabalhar, aí ela vai querer bater o ponto, né, registrar o ponto dela e vai tomar café, depois ela vai se arrumar, depois ela vai guardar a bolsa, depois ela vai trocar de roupa, depois ela vai quando vê, eu já conheci donos de empresa que perdia meia hora por dia, porque a pessoa já tinha registrado o ponto, já estava recebendo, mas não estava trabalhando. "Carmen, que horror!". Não, é a regra, é a lei, são 44 horas trabalhadas. Eu tenho certeza que você, dono de empresa, talvez trabalhe bem mais do que isso. Então, você deve deixar já quando você vai fazer a política dos horários, exatamente o horário que a pessoa começa a trabalhar. "Carmen, mas se ela tem que colocar uniforme para trabalhar, isso não deveria estar dentro do horário?". Depende. Se nós estamos falando aí de uniforme de mergulho submarino, porque essa pessoa vai ter que descer e ela vai ter que enfrentar, né, baixas temperaturas, ou então ela é um soldador, ela tem que se equipar totalmente, ou ela terá que colocar sapato de segurança, e mesmo que ela tenha que estar se vestindo, às vezes a empresa ela já posiciona o relógio para registrar o ponto já na entrada da fábrica, e a pessoa registra o ponto e vai. "Carmen, mas eu não tenho nem ponto". Então você é doido, né. Por quê?
A Carmen diz que basta um empregado e sim, você deve registrar o ponto. Carmen, mas a lei fala em 10, né, agora fala em 20, para que você precise ter um relógio de ponto. Uhum. A lei, mas a Carmen não. Basta um único empregado que você não registre o ponto dele, para ele entrar na justiça contra você depois. Então é muito importante que você registre o ponto, porque se essa pessoa que você não registrava o ponto, se de repente essa uma única pessoa entra na justiça e diz que fazia horas extras e não fazia, era mentira, como é que você vai documentar? E o que a justiça entende? A justiça entende justamente o registro do ponto. Eu tenho uma aluna, a Edilene, que antes dela me conhecer, ela tinha um processo na justiça de milhares de reais, cento e tralalá. Por quê? Porque os empregados dela, ela tem 3 lojas de cama, mesa e banho, e são lojas de atacado. E os empregados dela não registravam ponto. Por quê? Uma loja tinha 5 pessoas, a outra tinha 7, a outra tinha 9, então não precisavam registrar o ponto perante a lei, né. Só que, de repente, um empregado entrou na justiça e falou que todos os dias ele fazia 2, 3, 4 horas extras. E ela não tinha o ponto. Sabe o que ela fez? Ela levou as imagens de câmera e ela mostrou para o juiz, ela provou para o juiz de que a loja estava escura, porque eles são atacadistas, então a loja vende para outras lojas, e outras lojas estavam fechadas. Portanto, era impossível alguém estar trabalhando. Ela mostrou todas as imagens de câmera, e adivinha o que aconteceu? Não foi aceito. Porque a lei, ela é exata, você precisa registrar o ponto e não imagem de câmera. Então, quando você vai fazer a sua política de horários, é muito importante você ter atenção aos horários de entrada, de saída, fazer o registro desses horários, né, de acordo com o Carmen, mas eu só tenho um empregado, 2, tudo bem, faz no papel, coloca lá numa planilha de Excel, entrada, saída, almoço, entrada, saída, imprime e ele vai preencher. Mas fica atento, ele não pode preencher, por exemplo, 8, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 17, 17, 17, porque isso é ponto britânico. Eu já vi muita gente perder processo na justiça desse jeito. Então, é importante que você preencha da forma correta, exatamente o horário que entra, exatamente o horário que sai para almoçar, exatamente o horário que retorna. Se ele preenche tudo de uma vez e você recebe uma fiscalização da justiça, o que é que acontece? Ele vai ver que está tudo preenchido e ele pode autuar a sua empresa. Então tome muito cuidado com isso, mas o ponto escrito à mão, a letra dele, sem rasura, assinado por ele, tem a mesma validade do ponto digital ou da máquina de ponto. Mas você precisa, dono de empresa, estar atento a isso. Outra coisa em relação à política de horários, é lá que você vai se defender e deixar bem claro sobre a questão de documentos que abone a falta, entende? Tem muito dono de empresa que fica cobrando o empregado de entregar o atestado. Não pode, porque ele não está sob o seu mando, ele não está trabalhando, ele não está recebendo. Portanto, você não pode ficar cobrando se ele tem atestado, não tem atestado. O máximo que você pode perguntar é se está tudo bem com ele. Isso é realmente o máximo que você pode perguntar. Portanto, dono de empresa, não fique falando com o teu empregado quando ele não está trabalhando. E se ele te manda uma mensagem, você responde educadamente, assim que você retornar, nós conversaremos, e só. E se ele já está faltando, você encaminha uma mensagem, assim que você retornar, traga um documento que abone sua falta, e nós conversaremos. E é assim que funciona, entende? Assim que ele retorna, ele tem que trazer o atestado, seja lá o que for, original, e está te apresentando. É assim a política, né, dos horários, tem que ter todos esses detalhes. Outro ponto, vocês por um acaso já foram ler a convenção trabalhista de vocês?
é possível que lá na convenção trabalhista venha determinado de que sim, de que a pessoa precisa, por exemplo, ter um intervalo de café. E se lá está determinado que a pessoa precisa ter um intervalo de café, você tem que dar exatamente como está na convenção. "Carmen, mas é lei?" Não, não é lei, mas se está na convenção trabalhista, tem força de lei. E deixe sempre muito claro, né, para essa pessoa que vai trabalhar com você, que os documentos que sejam apresentados, né, precisam ter assinatura, não podem ter rasura, precisam ser originais, e assim eles conseguem, né, abonar uma falta. "Carmen, mas lá na minha empresa trazem um monte de atestado". Dono de empresa contratou errado é prejuízo. Na certa, como você contratou uma pessoa que te enche de atestado. Assim não vai funcionar. É importante, dono de empresa, que a pessoa que você tem que contratar para trabalhar na sua empresa seja uma pessoa consciente. Carme, mas não é. Lá na minha empresa está cheio dos gatos gordos, velhos, rasgando todo o meu sofá, destruindo o meu sofá. Sabe aquele que quando você vai tirar do sofá e falar: "Gatinho, não pode rasgar o sofá", ele faz quem aqui não tem algum empregado antigo assim? Agora, as boas notícias é que quando você começa a colocar as regras, eles vão embora, eles pedem Carmen, isso não é verdade, isso é um absurdo. Experimenta. Gente boa adora regra. A conspiração dos empregados zumbis detestam regras, detestam regras. E acredite em mim, dono de empresa, o bom empregado, ele não vê a hora que você, ó, acorde e comece a dirigir tua empresa. Por quê? Ele está ali trabalhando e o amigo só usando o celular, entende? Ele está ali trabalhando e o amigo só falta, chega atrasado, deixa ele na mão, deixa a empresa na mão e sobra tudo para ele. O bom empregado está desesperado, esperando você, que é dono de empresa, acordar, acordar de verdade, acordar e começar a colocar as regras na sua empresa. Ele vai ficar aliviado, grato e vai produzir muito mais. Já os empregados da começam a subir, você não tem ideia do quanto é rápido. Eles não suportam ficar onde tem regras e eles vão começar assim: "Não, porque o celular é meu, se eu quiser eu uso". Aham, sua casa, né. Na minha empresa, minhas regras. Na minha empresa, não. Quando você faz o contrato de trabalho, você está contratando essa pessoa para trabalhar para você por 44 horas semanais. E se ele fica ao celular 10 minutinhos só o celular, parece muito, parece pouco, é muito, é pouco? 10 minutinhos ao longo de uma semana, nós estamos falando em 1 hora usando o celular, 1 hora, 60 minutos. No último mês, são 4 horas e meia. Ao longo de um ano, são praticamente 50 horas sem trabalhar. Imagina, imagina só, praticamente 50 horas sem trabalhar. É bastante tempo, é mais do que uma semana de férias. Às vezes, o dono de empresa não tira uma semana de férias. E quem fica apenas 10 minutinhos ao celular tem mais de uma semana de férias. Tá justo isso? Dono de empresa, e você acha mesmo que ele fica só 10 minutos? Se ele ficar 20, mais do que 2 semanas de férias. Dono de empresa, você vai fazer as regras da empresa. Minha empresa, minhas regras. Você simplesmente pode proibir de que as pessoas, por exemplo, usem celular dentro do horário de trabalho. Você pode exigir que as pessoas não vão trabalhar, por exemplo, de chinelinho, que as pessoas não vão trabalhar de cueca vermelha aparecendo, que elas não vão trabalhar de calça rasgada ou de calça leg tão fina que fica toda transparente. Você pode exigir como é que você quer
que a prestação do serviço ocorra. Você pode exigir que dentro da tua empresa, em qualquer momento, as pessoas não estarão fumando, por exemplo, que não se fuma dentro da empresa. Você pode exigir o cumprimento do horário de trabalho, mas você querer burlar as leis, aí é ruim, né? Aí não tem jeito, aí não tem nada que você consiga fazer. O que seria burlar as leis? Colocar a pessoa para trabalhar como MEI. A pessoa está lá trabalhando, cumprindo horário todos os dias, para ela está tudo bem. O dia que ela entrar na justiça, ela já tem uma boa caderneta de poupança, porque ela já trabalhou muitos anos para você e ela vai pedir os últimos 5 anos. Carme, mas foi ela que aceitou. Mas é assim que funciona a justiça do trabalho. Quando você faz algo que está errado, você perde. Você tendo contrato, não tendo contrato, você está colocando um PJ para trabalhar no lugar de um empregado, e isso não existe. Isto não é permitido por lei. É melhor você ouvir isso eu falando do que você ouvir isso depois da boca de um juiz quando ele estiver te condenando. Não existe essa possibilidade. Ah, mas a pessoa que quis, ela veio aqui pedir emprego e ela não quis ser registrada, porque ela está recebendo seguro-desemprego? Aham, ela não tem esse querer. Isso é fraude, é formação de quadrilha. Você, seu contador, o empregado, não tem jeito. Dona de empresa, algumas pessoas dizem que eu sou bastante direta, e realmente eu sou bastante direta, porque eu me preocupo com as coisas que vocês fazem. São mais de 30 anos orientando o dono de empresa e eu fico desesperada de ver donos de empresa perder tudo na justiça, simplesmente por querer inventar as coisas. Porque se ele entrar na justiça, escreve o que eu estou te dizendo, ele ganha, entende? Dono de empresa, a contratação de empregados é CLT. Ele tem férias, ele tem 13º, ele tem fundo de garantia, entende? Tudo isso. Não tem jeito. Não tem jeito de fazer a coisa errada.